A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado, recomendado os Instantes Finais para seus familiares e amigos e também a você que tem enviado a sua mensagem para nós através do WhatsApp e das redes sociais. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, nos seguintes endereços: Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. E se você deseja entrar em contato conosco, o número do WhatsApp está aparecendo na sua tela. O prefixo é 81 e o número é o 99491 2293. Se você está nos acompanhando diariamente, você sabe que nós estamos estudando sobre a segunda fase da segunda vinda de Cristo, que também é conhecido esse evento escatológico como a vinda de Jesus em glória. Nós já estudamos o que é esse evento, já estudamos quando ocorrerá essa vinda de Jesus em glória e estudamos também sobre os propósitos, sobre os objetivos, por que dessa vinda de Jesus em glória. E nos últimos programas, nós estudamos sobre as principais diferenças entre a primeira e a segunda fase da segunda vinda de Cristo, ou as diferenças entre o arrebatamento e a vinda de Jesus em glória. Foi o tema das nossas duas últimas aulas, Nós enumeramos aí pelo menos 10 principais diferenças. E hoje nós vamos estudar sobre o julgamento das nações, que ocorrerá também por ocasião dessa segunda fase da segunda vinda de Cristo. Mas antes de nós estudarmos sobre o julgamento das nações, que é a nossa aula de hoje, nós vamos recapitular o que vimos, Sempre usamos essa metodologia com duplo objetivo. Para quem não assistiu o programa, ter a oportunidade de saber o que foi tratado, O que foi que vimos das aulas anteriores. E para aqueles que assistiram, é uma forma de reforçar o aprendizado, de relembrar e de recapitular. Então, rapidamente, vamos relembrar pelo menos 10 diferenças entre a primeira e a segunda fase da segunda vinda de Cristo, ou as diferenças entre o arrebatamento e a vinda de Jesus em glória. Vamos colocar aí na tela, rapidinho. Nós vimos que o arrebatamento será precedido pelos sinais que já estamos vivendo hoje, Fomes, guerras, epidemias, enquanto que a vinda de Jesus em glória será precedida, ou seja, o que é que vem antes? Exatamente o juízo durante a grande tribulação. A segunda diferença é que o arrebatamento será invisível, nem Jesus será visto e nem a igreja não será vista quando estiver sendo arrebatada. Mas a vinda de Jesus em glória, aí sim será visível, todo olho verá, como diz a Bíblia Sagrada. A terceira diferença é que o arrebatamento será antes da grande tribulação e a vinda de Jesus em glória será depois da grande tribulação. Quarta diferença, no arrebatamento Jesus vem buscar os santos, buscar os salvos, a sua igreja, a sua noiva. Na vinda de Jesus em glória, Jesus vem com os salvos, ele vem com os santos. Em quinto lugar, no arrebatamento nós encontraremos o Senhor nos ares. Na vinda de Jesus em glória, nós retornaremos à terra com ele, onde reinaremos com Cristo por 1000 anos. A sexta diferença, no arrebatamento Jesus vem para livrar a igreja da grande tribulação. Na vinda de Jesus em glória, Jesus vem para livrar a Israel na batalha do Armagedon. Sétima diferença, no arrebatamento Jesus fica nos ares, enquanto que na vinda de Jesus em glória, Jesus desce à terra. Oitava diferença, no arrebatamento Jesus vem para galardoar os salvos, na ocasião do tribunal de Cristo, enquanto que a vinda de Jesus em glória, Jesus vem para julgar as nações, que é o tema da nossa aula hoje. Em nono lugar, nona diferença, no arrebatamento Jesus virá como noivo, mas na vinda em glória ele virá como rei. E finalmente, a décima e última diferença que nós enumeramos, é que no arrebatamento, o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento, Qualquer momento nós podemos desaparecer da terra, mas a vinda de Jesus em glória, com certeza, não pode ocorrer agora, porque antes virá
o período da grande tribulação. Ou seja, há uma diferença de pelo menos 7 anos entre o arrebatamento e a vinda de Jesus em glória. Então, o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento, mas a vinda de Jesus em glória, com certeza, não pode ocorrer agora, porque ela só ocorrerá 7 anos depois do arrebatamento da igreja. Muito bem, vamos para a nossa aula hoje. Hoje nós vamos falar exatamente sobre o julgamento das nações, que é um dos objetivos da segunda fase da segunda vinda de Cristo. Um dos objetivos da vinda de Jesus em glória. Se você assistiu às aulas durante a semana, você sabe disso. Esse é um dos propósitos. Jesus vem julgar as nações para decidir quem é que vai adentrar no reino milenial. Nós vamos para o mapa escatológico, vamos mostrar, não é, que essa segunda fase da segunda vinda de Cristo é exatamente esta ocasião, que ocorrerá após a grande tribulação. Jesus vem com a igreja, não é? Só recapitulando o que você já sabe, você já aprendeu isso. A igreja será arrebatada, vai participar do tribunal de Cristo nas regiões celestes, depois vai para as bodas do Cordeiro e depois desce com Cristo. É exatamente nessa ocasião em que ocorrerá o julgamento das nações vivas, que nós vamos ver na aula hoje, que o objetivo é exatamente decidir quais são os povos ou as nações que adentrarão aqui no reino milenial. Mas antes de nós explicarmos esse evento, eu gostaria de mostrar aqui o que você já assistiu em aulas anteriores. Existem 3 julgamentos futuros, 3 julgamentos escatológicos ou proféticos que vai ocorrer dentro desse cronograma ou esse calendário profético. 3 julgamentos. E é bom lembrarmos que todos os seres humanos vão participar de pelo menos um desses julgamentos. Todos os seres humanos. Então, algumas pessoas podem participar até de 2 julgamentos, mas algumas irão participar apenas de um. Mas pelo menos de um desses julgamentos nós iremos participar. Então, eu vou primeiro mostrar esses 3 eventos no mapa escatológico. Nós dissemos aqui, na nossa primeira aula, com esse slide, com esse calendário, com esse mapa escatológico, que é muito importante nós conhecermos cada evento individualmente e sabemos também a sequência, né? O que é que vem antes, o que é que vem depois. Nós vamos mostrar primeiro aqui no mapa, para você visualizar, você saber onde está localizado esses 3 julgamentos. E depois nós vamos mostrar isso na tela, com textos bíblicos, tá bem? Onde nós vamos enumerar os 3 julgamentos, quando será, para quem será e quais são os propósitos de cada um. Então, o primeiro julgamento é exatamente o tribunal de Cristo, que nós já estudamos aqui, você já sabe. O tribunal de Cristo é só para os salvos. Quem é que participa? Tanto aqueles que morreram salvos e hão de ressuscitar aqui, como os salvos que forem arrebatados. Só os salvos vão participar. E o tribunal de Cristo, para que é? Muito bem, para a entrega dos galardões. Não é um tribunal para condenar nem lembrar pecado de ninguém, mas apenas para galardoar os salvos. O outro julgamento, que é esse que nós vamos falar hoje, é exatamente esse que ocorre na ocasião da vinda de Jesus em glória. Ele ocorre após a grande tribulação e antes do milênio. Está aqui no meio, entre esses 2 eventos. Quando estiver sendo travada a batalha do Armagedon, que ainda é durante a grande tribulação, então, depois ocorre o julgamento das nações e depois o reino milenial. Então, ele está aqui no meio desses 2 eventos e ocorrerá exatamente na ocasião da vinda de Jesus em glória. Então, você já sabe que o objetivo desse julgamento é exatamente decidir quem é que vai entrar no reino milenial. E nesse julgamento também serão castigados, serão punidos as nações que estiveram a favor do anticristo, a favor do falso profeta e que perseguiram o povo judeu. Este julgamento aqui é de vivos. Quem vai participar são as nações vivas. E o outro julgamento qual é? É o julgamento do trono branco, juízo final, que nós não vamos estudar hoje.
Esse julgamento aqui nós estaremos estudando em outras ocasiões, depois que nós estudarmos sobre o milênio, sobre a última revolta de Satanás, é que nós vamos estudar aqui. Mas posso te garantir uma coisa, que enquanto esse julgamento aqui é de vivos, este julgamento aqui é dos mortos. As almas dos ímpios, dos pecadores, vão ressuscitar para serem julgadas aqui. Bem, eu reconheço que há muita informação e você ficou preocupado como saber a diferença de um para o outro. Então, prepare aí o seu celular, que nós vamos colocar uma tela aí com todas essas informações, com os textos bíblicos, para que você possa conferir depois, lendo a sua Bíblia e conferindo esses textos bíblicos. Vamos colocar na tela essa diferença? Muito bem, abra aí, por gentileza. Muito bem. Então, estão aí os 3 julgamentos futuros. Quais são? Tribunal de Cristo, julgamento das nações e o juízo final. Vamos recapitular cada um deles. Quando será o tribunal de Cristo? Será após o arrebatamento. Para quem será o tribunal de Cristo? Serão para os salvos, os justos, tanto aqueles que morreram e ressuscitaram, como aqueles que foram arrebatados. E qual é o propósito do tribunal de Cristo? Galardoar os salvos, não é para condenar ninguém. Eu não estou lendo esses textos bíblicos, porque nós já ensinamos sobre esse assunto, estamos só recapitulando. O julgamento das nações, quando será? Será após a grande tribulação. Posso dizer também que será na ocasião da vinda de Jesus em glória. Para quem será? Será para as nações, os seres vivos que estiverem na terra, que sobreviveram à grande tribulação. Muitas pessoas com certeza vão morrer durante a grande tribulação, mas haverá muitas pessoas que estarão vivas. E serão essas nações, essas pessoas que estarão vivas, que serão julgadas nesse julgamento. E qual é o propósito, professor? Decidir quem vai entrar no reino milenial. O principal texto para esse julgamento das nações, que é a nossa aula de hoje, está em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Nós vamos ler alguns desses versículos hoje. E o julgamento do trono branco será no futuro, nós vamos estudar, tá certo? Só vamos antecipar aí para você já ir se preparando aí sobre essa aula, né? Não é se preparando para o julgamento, mas para esta aula. O julgamento do trono branco ao juízo final, quando será? Será após a última revolta de Satanás, depois do milênio. Para quem será o julgamento do trono branco? Para os mortos. Inclusive, os anjos caídos também irão participar, serão julgados e condenados nesse juízo final. E qual é o propósito do juízo final? Condenar tanto anjos caídos quanto os ímpios. Muito bem, então aí nós não lemos esses textos porque cada um desses eventos nós temos aulas específicas, né? Só estamos mostrando nesse gráfico que foi preparado aí pela equipe de artes. Eu quero mais uma vez parabenizar a equipe de artes da Rede Brasil, que preparou esse gráfico aí para facilitar a nossa compreensão. E eu quero lhe aconselhar que após a aula, ou no final de semana, não sei, você leia, confira esses textos bíblicos, porque essas informações estão baseadas nas Sagradas Escrituras. Mas vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é exatamente sobre o julgamento das nações. E nós vamos conferir no texto bíblico. Eu quero relembrar que o melhor texto para estudar esse assunto é Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Nós selecionamos apenas alguns versículos que, juntamente com a equipe de arte, nós vamos deixar na sua tela para facilitar a sua compreensão. Porque às vezes as pessoas estão assistindo o programa no trabalho ou estão em algum lugar que não dispõe de uma Bíblia. Não tem como abrir a Bíblia e ler. Então, aparece o texto lá, facilita. Então, nós selecionamos alguns desses versículos para explicarmos esse evento. Vamos para as telas. Muito bem. Mateus 25, versículos 31 e 32, consequentemente, ocorre depois da vinda de Jesus em glória, né? Diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, quem é esse Filho do Homem? Claro, você sabe, é Cristo. Que ocasião é essa que ele virá com todos os santos? É exatamente a ocasião da sua vinda em glória. O que é que diz a Bíblia? O que é que vai acontecer? E
todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como o pastor aparta ou separa dos bodes as ovelhas. Então, o que é que vai acontecer nessa ocasião? Os anjos irão separar os homens em 3 grupos. Haverá um grupo que estará à esquerda de Jesus, haverá um grupo que estará à direita de Jesus e haverá um grupo que estará à frente. As nações serão separadas, como diz a Bíblia Sagrada. À esquerda de Jesus estarão as nações bodes. Quem são essas nações bodes? São os povos, as nações que durante a grande tribulação perseguiram o povo judeu. Influenciados por Satanás, influenciados pelo anticristo, vão perseguir o povo judeu, vão odiar o povo judeu. Então essas nações são chamadas no texto de nações bodes, estarão à esquerda de Jesus. As nações que ajudaram Israel, as pessoas que socorreram, pode observar, se você ler a história de Israel, ou ver algum filme, algum documentário, você vai perceber isso. Sempre houve pessoas que odiaram o povo judeu, que tentaram destruí-los e exterminá-los, mas sempre houve pessoas que ajudaram, que arriscaram a vida para poder proteger ou salvar alguns judeus. A história do Holocausto mostra isso. Pessoas que arriscaram a sua vida. E assim ocorrerá durante a grande tribulação. Durante a grande tribulação haverá pessoas que vão arriscar a vida para ajudar, para socorrer o povo judeu. Com certeza, eles ouvirão a mensagem do Evangelho do Reino. Você lembra disso? Durante os 7 anos de tribulação, haverá 144 mil judeus pregando o Evangelho. Haverá 2 testemunhas que serão conhecidas no mundo inteiro, que vão dizer, olha, Jesus vai voltar para implantar o reino. Jesus vai voltar a este mundo para reinar aqui. E com certeza, muitas pessoas irão ajudar a socorrer o povo judeu, não apenas pela prática do amor e das boas obras, mas por crerem na mensagem do Evangelho do reino, claro. Então essas nações estarão à direita de Jesus. E à frente de Jesus, quem é que vai ser colocado? Os irmãos, os judeus. Claro, o remanescente, os judeus que estiverem vivos. Vamos dar continuidade ao texto. Versículo de número 33 e 34. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E é claro que aí não é literal, não está se referindo a bodes e ovelhas como animais. Não, são nações, são pessoas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Aqueles que estiverem à direita, o que é que o rei vai dizer? Vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deixa eu dizer algo aqui. Esta palavra, esta promessa não é para nós. Já ouvi muitas pessoas querendo aplicar isso à igreja. Não será para nós isso. Essa promessa, vinde benditos de meu Pai, para quem é? Muito bem, para as nações vivas. As pessoas que ajudaram, que socorreram o povo judeu. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E que reino é esse? O reino milenial. O reino que Cristo irá implantar. Se você continuar lendo o texto, versículos 35 e 36, você vai perceber que Jesus vai dizer assim, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Eu estava preso, vocês foram me ver. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava enfermo, vocês me visitaram. E eles vão perguntar, Senhor, quando é que nós te vimos? Com fome, ou com sede, ou com frio, ou doente, ou preso? Aí ele vai dizer, quando vocês fizeram a um desses pequeninos. Mas as outras pessoas, aqueles que seguiram o anticristo, aqueles que seguiram o falso profeta, aqueles que odiaram e perseguiram o povo judeu, o que é que eles ouvirão? Vamos ver na próxima tela? Jesus vai dizer assim, dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí você vai perguntar, mas será que Jesus vai condenar as pessoas só porque não ajudaram o povo judeu? Não é só por causa disso, não.
Não é só porque eles não socorreram os judeus, é porque eles seguiram o anticristo, seguiram a religião do falso profeta, receberam a marca da besta. Deus deu a eles a oportunidade de se arrependerem durante a grande tribulação e eles não se arrependeram. Quando nós estudamos aqui o juízo de Deus, através dos selos, das trombetas e das taças, nós lemos isso, nós falamos sobre isso. Que mesmo debaixo do juízo divino, os homens não vão se arrepender, muitos, claro, não vão se arrepender dos seus pecados. Então essas pessoas serão condenadas não é simplesmente pelo fato de não ajudar o povo judeu, é muito mais do que isso. É porque eles não creram numa mensagem do evangelho do reino, receberam a marca da besta, adoraram ao anticristo, seguiram a religião do falso profeta e, como se não bastasse, foram guerrear contra Israel na batalha do Armagedon. E o que é que eles ouvirão? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Observe uma coisa muito importante que o texto diz. Quando Deus criou o inferno, ele criou para o diabo e seus anjos. Os homens vão para lá se quiserem. Os ímpios, os pecadores, os incrédulos, que não se arrependerem, vão para lá, mas que a princípio foi criado para o diabo e seus anjos. Então ouvirão. E Jesus vai dizer a mesma coisa. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu estava nu, vocês não me vestiram, eu estava preso, vocês não foram me ver, eu estava doente e vocês não me visitaram. Aí eles vão perguntar, Senhor, quando é que nós te vimos? Com fome, com sede, com frio, doente ou preso? Jesus vai dizer, quando vocês deixaram de fazer um desses pequeninos. Então, essas nações, essas pessoas serão condenadas. Serão julgadas, punidas, castigadas por Cristo. Cristo irá exercer julgamento sobre as nações. Lembra de que capítulo 19 de Apocalipse diz que as suas vestes estão salpicadas de sangue? Ele vai punir, vai castigar essas pessoas. Essas pessoas serão condenadas ao inferno. É o texto que diz, não é o professor Giovanni, é o texto. Vamos ler mais uma vez? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Para onde, Jesus? Para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, essas pessoas irão para o tormento eterno. Vamos ver a próxima tela? Não sei se é a última. Versículo 46. Irão estes para o tormento eterno, né, porque serão castigados, punidos, julgados, mas os justos, para onde vão? Vão para a vida eterna. Vão adentrar no reino milenial. Vão desfrutar das bênçãos que está preparada para os salvos no futuro, né? E aí, claro, na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós vamos dedicar vários programas para nós estudarmos sobre o reino milenial. Então, essas nações, volta para o mapa, por gentileza, para nós concluirmos. Essas nações aqui, que forem poupadas aqui, quem é que vai ser poupado aqui nesse julgamento? Quem vai ser poupado é exatamente as nações ovelhas, que ajudaram, que socorreram o povo judeu, juntamente com os judeus, o remanescente que ficou vivo. Onde é que eles adentrarão? Adentrarão no milênio. E aí eu já quero antecipar uma informação que eu já disse aqui várias vezes, que no reino milenial haverá dois grupos de pessoas. Haverá pessoas em corpos físicos, em corpos naturais, que vão casar, vão gerar filhos, mas haverá também a igreja que estará em corpos gloriosos e incorruptíveis. Nós estaremos reinando com Cristo, não sentado num birô, num gabinete, numa secretaria, não. Mas como os anjos, espalhados pelo mundo, reinando com Cristo aqui na terra. Então, a partir da próxima semana, nós vamos estudar que existem bênçãos, promessas aqui durante o milênio, que não é necessariamente para nós. Como essa que nós lemos, quando Jesus disse, vinde bendito de meu Pai, não é para nós essa promessa. É para aquelas nações que ajudaram o povo judeu, que vão adentrar aqui em corpos físicos e naturais. Então, haverá bênçãos aqui que é, por exemplo, a longevidade, a paz na terra, será tirada até a ferocidade dos animais, haverá muita abundância, muito alimento, muita fartura, porque a terra que será parcialmente destruída durante os 7 anos de tribulação, ela será parcialmente restaurada para a implantação do reino milenial. Glória a Deus. E
durante esse reino, durante este reinado, nós teremos o privilégio de reinarmos com Cristo. Inclusive, nós vimos quando estudamos sobre o tribunal de Cristo, que tudo nos leva a crer que nesse galardão, nessa recompensa que Cristo irá dar aos salvos, aos justos aqui, tudo nos leva a crer que serão exatamente isso, responsabilidades, administrações de cidades que teremos durante esse período do milênio, de 1000 anos, Cristo reinando aqui na terra. Então, quando Cristo voltar, o que é que nós vamos perceber aqui? Que quem vai entrar aqui são pessoas que ou é judeu ou ajudaram, socorreram o povo judeu e, claro, pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho do Reino e estavam esperando Jesus vir para implantar o reino milenial.